Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, impostos, dentre outros assuntos. Respondendo às perguntas dos nossos telespectadores, temos hoje a consultoria previdenciária com o nosso especialista, o doutor Luiz Gustavo Ramos. Nessa edição, também contamos com a presença da associação que representa os aposentados e pensionistas do município de Canoas, a ATAPEC. Quem fala conosco é o presidente Carlos Olegário Machado. Hoje é dia também da Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar. O presidente Elias Pôncio apresenta a situação da categoria, suas principais demandas e comenta outros assuntos durante o programa. Essas são as principais atrações do Boca, mas antes de tudo, hora de colocarmos a justiça em foco. Uma metalúrgica paranaense foi condenada a cobrir os gastos que o INSS está tendo com a família de um segurado vítima de acidente de trabalho causado por negligência da empresa. É o que decidiu a terceira turma do TRF4. O funcionário foi atingido por um carretel de aço e faleceu logo após o acidente. O INSS ajuizou a ação regressiva, alegando que a morte do trabalhador teria sido culpa da empresa, que não respeitou as normas do Ministério do Trabalho. O Instituto argumentou que deveria ser feito um aviso de área restrita e treinamento adequado aos condutores de cargas de aço, tendo em vista que a morte ocorreu pela queda do material sobre o funcionário. No julgamento, o relator, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson, entendeu que o ocorrido não foi fatalidade. Abre aspas. A empresa ré agiu com culpa, negligenciando no seu dever de cumprir e fiscalizar o cumprimento das regras de prevenção, proteção e segurança do trabalho. Ainda que seja natural a existência de alguns riscos nas atividades laborais, isso não exime os empregadores do dever de zelar pela segurança no trabalho, devendo esses, ao contrário, oferecer o menor risco possível aos seus empregados. Fecha aspas. Com a decisão, a empresa fica obrigada a ressarcir os valores já pagos pelo INSS, assim como a pagar as futuras parcelas do seu benefício. As decisões com o intuito de indenizar ao INSS as eventuais negligências das empresas são um avanço na matéria previdenciária. O princípio da eficiência norteia tais decisórios e busca reeducar os empregadores para evitar que erros crassos aconteçam, como no caso em questão. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas questões respondidas pelo nosso especialista, o doutor Luiz Gustavo Ramos. Lembrando que você em casa interage com a gente, mandando a sua mensagem para os nossos canais de interatividade. Não se esqueça, coloque lá o seu nome e a cidade onde você está falando. Doutor Luiz Gustavo Ramos, primeira pergunta que chega na manhã desse domingo é da Lisete, lá de Charqueadas. Sou viúva desde 2004. Ingressei com revisão de salário e perdi. Posso tentar de novo na justiça? É a pergunta, a questão da telespectadora Lisete. Muito bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores do programa Boca no Trombone. Bem, com relação à pergunta, se a demanda já foi ajuizada e já houve uma decisão judicial, não é possível se reajuizar uma outra ação judicial baseada nos mesmos argumentos. Talvez a tua pensão por morte possa até ser revisada, mas desde que por um outro motivo, outro fundamento, que não aquele que já foi decidido na primeira demanda judicial. Outra questão, final do telefone 6152, né? Com 25 anos de periculosidade, eu tenho direito à aposentadoria? Uma questão mais voltada aí para a aposentadoria especial, né, doutor Luiz? Sem dúvida, Solano. Se o trabalhador laborou por 25 anos exposto a agentes nocivos ou a alguma atividade periculosa, ele faz jus à aposentadoria especial. E a grande vantagem desta aposentadoria é que o fator previdenciário não é incluído no cálculo do valor do benefício. Então,
o cidadão ele não sofre a redução no valor da sua aposentadoria por conta do fator previdenciário. Por isso, né, sempre que o trabalhador tiver condições, é importante que ele lute para conseguir a sua aposentadoria especial. Olha só, ainda no mesmo sentido, pergunta lá da Zona Sul do estado, lá de Pelotas. Um abraço à nossa audiência que vai longe aí do Paulo. Sou funcionário público estatutário há 23 anos, recebo 40% de insalubridade. Posso pedir a aposentadoria aos 25 anos no regime próprio de previdência? É a dúvida dele. Aí a questão é um pouquinho diferente, mas também existe a possibilidade. No regime próprio, não há uma regulamentação específica da aposentadoria especial. Em decorrência disso, enfrentando esta questão, o STF já decidiu que aos servidores públicos que têm o regime próprio de previdência deve ser aplicada também a regulamentação do regime geral, do INSS. Então é possível que também os servidores públicos que estejam vinculados a regime próprio de previdência venham também a requerer e conseguir a aposentadoria especial depois de 25 anos de atividade. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, que continua conosco na consultoria jurídica previdenciária na manhã desse domingo. Espaço agora da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Canoas. Uma satisfação sempre tê-lo aqui na bancada, né, para comentar os temas relativos aos aposentados, aos pensionistas, o presidente Carlos Olegário, presidente Carlinhos da ATAPEC. Presidente Carlinhos, para hoje, dia 12 de março, está previsto aí nas redes sociais, já há algum tempo vem sendo divulgado, manifestações, né, manifestações de várias categorias, né, também apartidárias, mas enfim, é para hoje ter esse acontecimento. Aposentados e pensionistas do INSS têm que estar na rua? Qual é o posicionamento, o que pensa a ATAPEC sobre esse importante evento que deve estar acontecendo na data de hoje? Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, Paulo Solano, bom dia a quem está nos assistindo em casa. Bom, o que eu diria? Nós temos que ir para a rua, sim, né? Mas com algum cuidado, né? Não dá hoje para acreditar em tudo que a gente vê nas redes, né? E não dá para ir repetindo também. É importante que a gente pressione o governo para rever as suas medidas, principalmente aquelas que trazem prejuízo para quem ganha menos e mexe nos direitos adquiridos das pessoas, né? Eu não concordo que tenha uma dificuldade, que tenha crise, mas vamos lá, que tenha crise, o governo deveria mexer em quem sempre ganhou muito, e não quem ganha pouco e quem foi o responsável por essa riqueza, construir essa riqueza desse país, né? Então, os bancos, para ter uma ideia, todo esse pacote que nós chamamos de pacote de maldade, que veio agora, né, de presente no final do ano para nós, com um novo ministro que representa os interesses dos bancos, né, é para tentar economizar 18 bilhões. Só um banco ganhou o ano passado limpo de 20 bilhões. E o outro, segundo, que mais ganhou, 18 bilhões. Então tem que mexer em quem ganha muito, não naqueles que ganham pouco. Sem dúvida, e até para ilustrar essa sua fala, como ela faz muito sentido para a nossa realidade atual, um projeto de lei, né, que foi protocolado pelo então senador da República, veja só, Fernando Henrique Cardoso, há mais de 26 anos atrás, portanto, um projeto que visa taxar, né, as grandes fortunas, fazer com que as pessoas, como o presidente Carlinhos estava citando, que têm mais condições, né, participem no bolo tributário de uma forma maior. E isso não andou. E outro ponto que também não anda, presidente Carlinhos, é uma política de reajuste digna para o aposentado e o pensionista do INSS. Será que nesse ano de 2015 algo vai mudar nesse campo? Ou seja, para o próximo ano teremos uma condição melhor de reajuste para aposentados e pensionistas? Olha, a gente sabe que os políticos são sensíveis à pressão popular, né? Esses grandes movimentos que vão para a rua, de certa forma, nos favorecem, desde que não criem um problema, né, aí para o país, né, de trocar de governo. Eu pergunto a quem está nos ouvindo e até quem faz essa proposta, quem vai assumir? Tem alguém para assumir? Até porque desse partido de esquerda, o que mais ligado aos trabalhadores, aquele que ganha menos, nessa história do país, uns 18 anos, quem sabe, esse pessoal governou. O restante é os representantes dos bancos, né, do grande capital, então, que foram responsáveis por essa grande concentração de renda, por essa desigualdade, por essa pobreza. Apesar de dizer que o Lula distribuiu muito alimento, mais de 40 milhões de pessoas passam fome nesse país ainda. Sim. Não tem o que comer, todos os dias não tem o que comer, né? Então, um país rico, que todos nós poderíamos viver muito bem,
uns têm demais e outros não têm nada. Vamos ver como é que funciona o movimento nesse dia 12 de abril, né? Se realmente vai motivar aí a quem tem a força de mudar, os homens do poder, se eles vão se mexer. Espaço agora da Associação dos Oficiais Subalternos da Brigada Militar, o presidente Elias Pôncio, mais uma vez está conosco na manhã desse domingo, aqui no Boca no Trombone. E na semana passada, presidente, foi protocolado um importante projeto aí, né, pelo deputado Pedro Ruas, né, a PEC 237, né, e eu gostaria que o amigo citasse aí para os telespectadores da Bandeirante do que trata essa mudança aí na Constituição Estadual. Obrigado por estar conosco, um bom dia. Bom dia, Dr. Paulo Solano, bom dia aos amigos da Band aí que estão nos assistindo. Esta PEC, ela é resultado talvez de um trabalho que foi construído ao longo dos anos de 2012 e 2013, cujo objetivo que foi, depois de diversas comissões, subcomissões, né, e reuniões, audiências públicas que foram feitas pelo Estado, chegou à conclusão que era de interesse do grosso da tropa da Brigada a questão da carreira única. Muito bem, o deputado protocolou essa PEC, que é do nosso interesse, porque ela vislumbra um resultado anterior, mas que no momento, a gente sabe que isso vai gerar uma discussão bastante longa ainda, ela não resolve o problema da minha categoria, no caso os tenentes. Então nós continuamos ainda buscando uma alternativa paralela, porque mesmo que isso mude, não vai abarcar todo esse pessoal que está agora, e a gente pretende que aqueles que estão ingressando, que já estavam na brigada, tenham uma perspectiva de ascensão, que no nosso caso é o que a gente está buscando, a questão do posto, né, de capitão e major aí, para esse quadro, para esses 13, 14 mil pessoas aí que estão utilizando. Nós esperamos que isso aconteça, né? Estamos colocando na tela da Bandeirantes aí, então, presidente, os deputados que estão apoiando isso. aí. Tem outros também, mas que não eram, que estão apoiando, já abriram para nós que apoiam, mas que não assinaram porque não havia necessidade, né? Não houve oportunidade. Sim. Então a gente espera que isso ande, né? Certamente vai ter o apoio do grosso da tropa, mas nós continuamos buscando a nossa questão do cargo esse de auxiliar, né, na categoria. Inclusive, semana passada tivemos audiência pública com o secretário, que se mostrou simpático à nossa causa, já conhece, sensível. Tivemos audiência pública também sobre a questão da legislação dos bombeiros, onde a gente enfatizou a questão do tenente, né, para que se mantenham aquelas 44 vagas que tinham sido previstas no projeto de lei do ano passado. Claro. E estamos aí batalhando, né? Em breve teremos uma reunião com o secretário da Segurança e continuamos aguardando que o nosso comandante nos receba, né? Pelo menos para nos ouvir e dar um direcionamento do que ele acha que pode auxiliar a sua categoria aí. No próximo bloco, quero explorar um pouquinho mais esse tema aí, né? O recebimento aí pelo comandante dessas demandas que a OFIS-BM vai estar levando a ele. Tem que receber a associação, por favor. Mais dúvidas, mais questões dos nossos telespectadores pela nossa consultoria jurídica sobre Previdência, hoje a cargo do doutor Luiz Gustavo Ramos, o Silomar. Trabalho há 30 anos como soldador e mecânico. Fiz pedido no INSS e colocaram como aposentadoria por tempo de contribuição. Está correto? Devo colocar um advogado à frente? É a dúvida do Silomar, doutor Luiz. Seu Silomar, a situação junto ao INSS ela é tão absurda no que diz respeito à aposentadoria especial, que se o cidadão tentar agendar o encaminhamento de uma aposentadoria especial, o site da Previdência Social não permite este agendamento. Não há a possibilidade de se agendar o encaminhamento de uma aposentadoria especial. Por isso, todos os requerimentos acabam sendo protocolados como se fossem pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS descumpre um dever seu de conceder o melhor benefício ao segurado e acaba concedendo aquela aposentadoria que lhe é mais conveniente ao Instituto. Eu lhe digo, mesmo que o senhor tenha protocolado um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, nada impede que o senhor ajuize uma demanda judicial, procure um advogado da sua confiança que milite na área do direito previdenciário e ingresse com uma demanda contra o INSS buscando a conversão da sua aposentadoria por tempo de serviço, tempo de contribuição, numa aposentadoria especial. Se o senhor tiver êxito nesta demanda, o senhor conseguirá extirpar o fator previdenciário do cálculo da sua aposentadoria, o que, por certo, lhe trará um acréscimo no valor final do benefício. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz, que segue com a gente na manhã desse domingo.
um breve intervalo, depois temos o Espaço Sinapers, as notícias aí para os aposentados e pensionistas aqui do estado, mais participação das entidades que estão com a gente, a TAPEC, a Office BM e a nossa consultoria previdenciária. Boca no Trombone ano 26, muito mais interatividade para você. Estamos de volta com mais Boca no Trombone e seguimos interagindo com os nossos telespectadores pelos canais de interatividade aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos vir aqui para falar com o nosso colega, o doutor Luiz Gustavo Ramos, o Erni, lá de Sapiranga. Um abraço a todo o Vale dos Sinos, que nos presta uma grande audiência, tanto aqui na Band TV quanto na Band AM. Sou vigilante há 16 anos em fábrica de calçados. Não trabalho armado, porém, ligo máquinas de cola, compressor, gerador de energia. Esse tempo é considerado especial? É a dúvida do nosso telespectador, doutor Luiz Erni. Bom, seu Erni, aqui nós temos duas questões distintas. A atividade de vigilante, ela só é reconhecida como uma atividade especial, uma atividade periculosa e, portanto, especial, se houver prova de que o vigilante trabalha armado. Não havendo o porte de arma, não é uma atividade considerada como especial. No entanto, em função das outras atividades que o senhor desempenha, esse período pode ser reconhecido como tempo especial, mas aí dependerá da prova que o senhor tiver, comprovando que o senhor labora, por exemplo, em contato com agentes nocivos, agentes biológicos, agentes químicos, ruído, enfim, toda esta prova será de suma importância para o deslinde dessa sua questão. É importante que o senhor solicite junto à empresa onde o senhor trabalha o perfil profissiográfico previdenciário. Este é um raio-x da vida laboral do trabalhador. Ali devem constar as informações sobre os agentes nocivos com os quais o senhor mantém contato e aí sim o senhor poderá postular então o reconhecimento desse período como sendo um período de atividade especial. Doutor Luiz, o Rude lá de Osório, como está a situação da desaposentação? Por enquanto, do ano passado para cá não teve nenhum andamento, né? O processo está em carga lá com a ministra Rosa Weber por hora. Estava conversando com o presidente antes de entrarmos aqui no programa e o presidente referiu que o único que não tem prazo para cumprir é o juiz, o desembargador e o ministro. Né? O advogado, uma decisão que ele precisa recorrer, 15 dias, 10 dias, dependendo da decisão. O processo está lá com a ministra Rosa Weber há quanto tempo já? Pedido de vista. O processo de desaposentação está há mais de 5 anos pendente de julgamento lá no STF. E nós, os segurados, advogados, militantes da área do direito previdenciário, aguardando o julgamento. Não há, infelizmente, uma previsão, o julgamento está empatado, 2 votos a favor, 2 votos contra a desaposentação, né? Então nós estamos aguardando a conclusão do julgamento que esperamos ocorra nesse ano. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Vamos seguir aqui interagindo com você, né? Nosso telespectador de casa pode mandar as suas perguntas pelo e-mail ou então pelo nosso telefone celular. Espaço agora do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas aqui do Estado. O Sinapers, através da Comissão Eleitoral, convoca a todos os associados para a eleição da diretoria executiva, Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes para a gestão 2015 e 2019. A votação acontece nessa próxima quinta-feira, dia 16 de abril, das 2 às 5 da tarde. O endereço para depositar o seu voto é na Avenida Borges de Medeiros, número 410, no 9º andar. Sala 925, no centro de Porto Alegre. Foram inscritas 2 chapas. A chapa 1, Força que Vem da História, que tem como candidata à presidência Kátia Terraciano Moraes, e a primeira vice-presidente Ilma Moraes, que inclusive tem participado das edições do Boca no Trombone em rádio e TV. A chapa 2, Renovação, que é outra opção para o seu voto, tem como candidata à presidência Marinês Portanova Leal e a primeira vice-presidente Lourdes Mendes Leivas. Repetindo, a votação acontece na próxima quinta, 16 de abril, das 2 às 5 da tarde. O endereço, como dissemos, é ali na Borges, número 410, no 9º andar, na sala 925. Sinapers, 25 anos, uma trajetória de conquistas.
Vamos concluir a participação das entidades que estão aqui no Boca no Trombone. Quero começar aqui nesse bloco com o presidente Carlinhos, da ATAPEC. Estamos falando aqui, presidente Carlinhos, com o doutor Luiz Gustavo Ramos, da situação aqui de um tema que é atinente aí a vários aposentados, que é o tema da desaposentação. Essa demora que há aí no Poder Judiciário. No evento que acontece hoje, dia 12 de abril, essa manifestação aí, também é uma pauta os aposentados, os pensionistas, os segurados do INSS saírem à rua e reivindicar um judiciário cada vez mais célere e que consiga ir ao encontro das necessidades de quem trabalha tanto e na hora de ter a sua recompensa, a sua aposentadoria, recebe assim, ó, pequenininho? Eu acho que é mais do que na hora, mas é importante dizer que são eles que deveriam dar o exemplo e são eles que descumprem, porque existe sim uma lei que eles têm que dar o parecer deles em 30 dias. Só não há punição, mas eu não preciso ser punido para fazer as minhas obrigações, cumprir o que eu devo cumprir. Então o judiciário que deveria, em todas as suas instâncias, deveria dar o exemplo, porque é eles que julgam quando a gente, de repente, comete algum deslize ou descumpre alguma lei, às vezes até involuntário, né? Eles são os primeiros a não cumprirem. Então nós temos que ir para a rua não só contra os políticos, mas também com toda essa gente que tem obrigação de fazer as coisas bem feitas, de atender as demandas da sociedade e recebe muito bem, e o judiciário custa muito caro para a sociedade, né? Então nós temos que cobrar deles. É muito fácil, hoje a gente vê cada dia, a gente quer trazer uma agenda positiva, mas é quase impossível, né? Hoje eu estava ouvindo, ontem também, de que as diárias dos juízes, dos desembargadores, etc., foi resultado em 80%, 86%. Né? Isso dá R$1.000 e poucos. Aí os professores estão brigando por um teto de 1.900, se eu não me engano. Né? E eu acho que nós temos que trabalhar pela base. Né? Os professores é a base da educação, é a base da estrutura de um cidadão. Né? É através da educação que o cidadão vai poder produzir mais para o país, vai ter uma condição de vida melhor. Né? E aí não consegue pagar. Aí só a diária de um juiz ou de um deputado é quase um piso de um salário de um professor. Né? Então, na sociedade tem que ir para lá, para a rua, para discutir isso. Agora, derrubar governo, tirar governo, eu não sei nesse momento aonde que ia melhorar, onde que vai somar. Então, nós temos que estar atento a isso, fazer um levantamento das histórias, de quem já fez. Nas minhas falas por aí, quando eu tenho oportunidade de dizer, e quando tem candidato que nos visitam, e aí eles sempre nos visitam nas vésperas da eleição, eu digo, para a gente votar um pouquinho menos errado, votar um pouco mais certo, faz o exame. Ele já exerceu o cargo. Se já exerceu e não fez nada, pode descartar porque não vai fazer, não é agora que ele vai fazer. Né? É mais uma vez, vai nos iludir, vai levar o nosso voto e vai depois votar contra o interesse da gente. Né? Então acho que está na hora da sociedade ir para a rua, pacífica, tranquila, né? Mas consciente do que está pedindo. Certo. E, como a gente sempre fala aqui no Boca no Trombone, né, presidente? Que o pessoal lá de Canoas esteja atento às manifestações da ATAPEC e venha a se associar lá nessa importante entidade para trazer mais força, né, reforçar aí tudo que é pleiteado pela associação. Eu, como representante da federação, sou vice-presidente, faço chamamento para todo o estado, todas as associações. E quero mandar uma saudação especial lá para São Borja. Eu estive lá esse final de semana, lá, e nós comemoramos lá uma grande festa, da fundação, 17 anos de associação, uma associação que está de tamanho e de mobilização se igualando com a ATAPEC, que tem 30 anos. Então, parabenizar essa diretoria que está lá e os associados, uma festa muito bem organizada por parte da diretoria e também dos associados. Né? Então, está de parabéns, São Borja, e a federação tem uma satisfação imensa de ter a Associação de São Borja participando, né, e sendo filiada à nossa federação. Tá certo. Obrigado, presidente Carlos Olegário, da ATAPEC. Presidente Elias Pôncio, né? O governo do estado já gestiona, já sinaliza no sentido de eventualmente não cumprir alguns acordos que já foram determinados no governo passado. Inclusive o próprio recebimento, como o presidente citou no bloco anterior, das associações, ele está começando a ficar um pouco difícil. Ou seja, talvez não se consiga sentar na mesa para discutir todos aqueles pontos que seriam ideais, né? Formular propostas em conjunto com as associações, com os servidores, que é quem vai sentir isso no próprio plano de carreira, no bolso, né? Como que é a estratégia daqui para frente? Como que traçar esse 2015 de uma melhor forma para servidores e sociedade? Esse é um problema sério que a gente enfrenta, né?
porque às vezes as agendas se tornam complicadas. Mas na linha que o Carlos falou aqui, a gente também tem uma preocupação, porque existem outras notícias ruins aí, como a possibilidade do governo não pagar os reajustes, e isso é uma coisa que já foi proposta, né, com vistas a uma situação de normalidade, o que não está acontecendo, porque a inflação já está comendo esse dinheiro e ela tem uma perspectiva de aumento, né? Então, se a gente já não vai contar nem com o que foi previsto, que dirá com o que a gente pretende. Mas nós continuamos na luta, esperando que haja sensibilidade do governo, afinal nós vivemos um Estado democrático de direito, né? E que é um Estado, teoricamente, pelo social. E se é pelo social, a grande parte da brigada, que hoje é o nível médio, ela tem que ser atendida, ela tem que ser ouvida, né? Tem que ser escutada nesse processo de mudança e não pode ser resolvido só pela cabeça. Então, nós temos que participar. Eu sei o que eu preciso. Então, eu gostaria que a categoria fosse ouvida, não só a minha, como a dos demais. E é isso que a gente espera, né? Pelo menos para que se diga, olha, isso nós podemos, isso nós não podemos. O que a gente não pode ficar é nessa indecisão de se vai ser ouvido ou não. O secretário Márcio Biol se mostrou bastante disposto a tratar desses assuntos, colocou as suas limitações, tendo em vista que tem um secretário da Segurança, mas se dispôs a conversar com o secretário para que a gente consiga encaminhar. Mas isso é interessante, a gente consegue falar com o secretário da Casa Civil, consegue falar com o secretário da Segurança e não consegue falar com o nosso comandante, né? Quer dizer, a gente não consegue entrar na nossa casa. Teoricamente deveria ser mais simples do que está acontecendo. Sem dúvida. Eu espero que a gente consiga resolver em breve isso e que a gente chegue ao consenso para dar uma acalmada aí na tropa, porque o pessoal já está nervoso com essa indefinição aí do... Para os oficiais subalternos terem mais informações, mais esclarecimentos, né, sobre o andamento da associação, qual é o telefone de contato, presidente, por gentileza? Eu estou ainda usando o meu, porque a gente não colocou um telefone fixo na sede, a gente não tem alguém lá permanente. Está aí na tela da Band o site. Né? Isso. O nosso telefone é 8607-1187, vou estar sempre nesse número. E se precisar de algum outro diretor, a gente repassa. Nosso endereço atual é na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, número 965, né, junto ao GBIBM. E aí na tela, mais Isso. informações no site. Mais informações, nós BM. temos o site, nós temos o Facebook da associação. Então, que é o pessoal vir conosco aí para essa luta, porque ela é uma luta que requer esforço concentrado. Tá certo. Muito obrigado, presidente Elias Pôncio. Para a gente fechar, uma rapidinha aqui, doutor Luiz Gustavo Ramos. Tenho 30 anos de contribuição na função calçadista, 53 de idade. Tenho direito à aposentadoria? É o Vicente, também lá nosso telespectador de Sapiranga. Bem, a aposentadoria por tempo de contribuição para o homem somente depois de 35 anos de contribuição. Então, em princípio, o senhor não teria direito a essa aposentadoria. No entanto, o senhor refere que trabalha no setor calçadista. Muito provavelmente tem contatos com produtos químicos e aí tem atividade especial. Então, consulte um advogado de sua confiança, porque talvez o senhor já esteja implementando as condições. Muito obrigado, doutor Luiz. Ponto final e mais um Boca no Trombone que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Você quer assistir novamente? Pegou o programa só pela metade? A reprise você encontra depois em Facebook. Basta procurar por Programa Boca no Trombone, curtir e conferir. Aos sábados, das 7h30 às 9 da manhã, você confere a versão da rádio da Band AM 640. Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você.